Sempre que Deus coloca uma promessa na tua vida, vai ter, e tu te posiciona, vai ter alguém que vai criticar. E olha o que é curioso. Vamos perceber algo curioso. Quem vai te criticar pela promessa que tu tem na tua vida, pelo teu posicionamento de fé, ou de ir da igreja, ou de participar de alguns grupos, ou de simplesmente não querer mais participar de alguns grupos, optar por não fazer parte de determinados momentos que antes tu compartilhava, tu vai ser julgada. Mas esse julgamento nem sempre vai vir dos ímpios. Quem são os ímpios? São as pessoas que têm menos fé ou que não estão nem aí para tua fé realmente, assim. Elas não entendem, na verdade, elas não entendem muito da tua fé. Elas não entendem quem é esse teu Deus, elas não entendem quais são essas promessas, esses milagres, elas não entendem. Sabe da onde que vai vir os principais dedinhos apontados? Daquelas pessoas que dizem compartilhar da mesma fé que a tua. Daquelas pessoas, inclusive, que acham que tem mais fé que tu. Inclusive, que acham que tu nem entende muito direito quem é esse Deus. Ela sim, ela sabe quem é Deus. Deus opera milagre através dela, Deus fala com ela. As pessoas que mais se julgam, e olha como isso é contraditório, que mais se julgam com uma fé firme, uma fé ungida, uma fé que Deus soberana, que Deus opera, que Deus fala, esta pessoa vai ser a quem mais vai apontar o dedo quando tu quiser testemunhar a tua fé, quando tu quiser fizer referência às promessas que Deus tem para a tua vida. Gente, isso é muito contraditório, porque essas pessoas que se dizem tão cristãs, elas não entenderam ainda que o julgamento ele é tão pesado, tão terrível, que ele chega a ser um dos mandamentos. Não julgar e não levantar falso testemunho. E as pessoas fazem isso o tempo inteiro, e fizeram isso com as tribos de Gade. Só que esses nomes são meio esquisitos, né? Vamos lá. De Ruben e Gade. Quem eram as tribos de Ruben e Gade? Vamos lá. Eles sofreram julgamento pelo povo de Israel e pelo próprio Josué, que conduzia, né, o povo de Israel até a terra prometida, que ficou no lugar de Moisés. Quem eram as tribos de Gade, de Ruben e Gade? Essas tribos, quando Moisés ainda era vivo, porque vocês... Quem não sabe vai ficar sabendo. Moisés, que tirou o povo lá do Egito, de escravidão, o povo de Deus, que tinha a promessa de levar o povo para uma terra prometida. O que aconteceu? Ele não chegou à terra prometida. Ele ficou no meio do caminho, ele morreu. Só que antes dele morrer, essas duas tribos, né, a tribo de Ruben e de Gade, elas apoiavam o povo de Israel para conquistar a terra prometida, porque eles iam de guerra em guerra conquistando, né? E tirando os ímpios dali, tirando aquelas pessoas que adoravam falsos deuses dali. Essas duas tribos, elas eram apoiadores. E aí Moisés, antes de morrer, disse para essas tribos: olha, esta parte aqui de terra do Jordão, antes do Jordão, vai te pertencer. Vocês vão nos apoiar e Deus vai dar essa terra aqui para vocês. E aí, ok, seguiram de guerra em guerra, de conquista em conquista, e aí conquistaram a terra prometida. Nisso Moisés já tinha morrido, e Josué tinha ficado no lugar do Moisés para levar esse povo nas conquistas da terra prometida. Beleza, entenderam até aqui? A gente vai começar a contextualizar um pouquinho de história para não ficar solta, e porque o Senhor diz que a gente tem que pregar a palavra dele, e eu não posso, eu preciso embasar tudo que eu falo aqui na palavra de Deus para vocês. Então, vamos contextualizar, abrir a nossa mente, o nosso coração. Quem tem caderninho aí, anota. Pois bem, conquistaram a terra prometida. Daí Josué disse para essas duas tribos que ajudaram ele a conquistar a terra prometida: olha só,
deu tudo certo, vocês cumpriram o combinado de vocês, vocês podem ir agora para a terra que Moisés deu para vocês, do outro lado do Rio Jordão, que lá agora pertence a vocês. Muito obrigada. Essas duas tribos, ok, voltaram, né, para atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra que pertencia a elas. Só que essas tribos levantaram um altar gigante que chamou a atenção do povo de Israel, porque eles julgaram. Sabe o que eles pensaram? Estão adorando falsos deuses. Não, aqui afronta nosso Deus. Depois de tudo que eles viram, eles levantaram um altar. Olha o julgamento. O julgamento não veio de fora. O julgamento não veio dos ímpios. O julgamento não veio dos fariseus. O julgamento veio do próprio povo de Israel, que até então estava sendo apoiado pelas duas tribos. Mas eles simplesmente viram o altar e já julgaram. Quantas vezes as pessoas que se dizem cristãs, as pessoas que se dizem compartilhar da mesma fé, percebem qualquer movimento teu nesse sentido, ou de fervor, ou de deixar de frequentar, ou agora está... As pessoas julgam. Elas encontram alguma coisa para julgar. Mas vamos prestar atenção aqui, ó. Vamos prestar atenção que vocês vão entender o que realmente o mundo julga em ti. O que o mundo vai julgar em ti é aquilo que move os céus. É aquilo que Deus te manda fazer. Por quê? Porque o mundo quer que tu, feche a tua boca. Mas vamos seguir aqui, que eu atropelo às vezes, né? Me empolgo aqui e atropelo. Vamos lá, ó. Essa passagem revela algo muito claro. Nem tudo aquilo que parece afastamento de Deus realmente é. Por isso nós não podemos julgar. Quando as tribos de Ruben e Gade constroem aquele altar, a reação do povo é imediata. Eles interpretam como infidelidade, como se aquelas tribos estivessem criando um outro lugar de adoração, se afastando do Senhor, a ponto de quase entrarem em guerra. Mas quando a verdade aparece, tudo se esclarece. Aquele altar não era para substituir Deus, não era para competir com o que já existia, era testemunho. Eles construíram aquele altar por medo de serem esquecidos, por medo de que no futuro fossem excluídos do povo de Deus. O altar era um marco que dizia: nós também pertencemos, nós também servimos ao Senhor. Como eles não faziam parte do povo de Israel, eles eram duas tribos que apoiavam Israel na terra prometida, o que aconteceu? Eles não queriam ser excluídos, esquecidos pelas próprias outras gerações da tribo de Israel, que pudessem olhar para eles e dizer assim: esse Deus aí é o nosso, não é o teu. Eles queriam levantar um altar para honrar a Deus, para dizer: nós reconhecemos o Deus de Israel como o grande Deus. E na tua vida, muitas vezes isso acontece. O teu testemunho, ele vai ser julgado. O teu posicionamento, ele vai ser julgado, e principalmente por aquelas pessoas que se dizem cristãos. O que é muito comum de acontecer, que eu percebo um movimento, né? Nos ambientes, nas igrejas. Então, assim, as pessoas, elas vão te analisar. Elas vão analisar as tuas escolhas, as tuas palavras, a roupa que tu veste, aquilo que tu faz e aquilo que tu deixa de fazer. Então, a Deraci, uma mulher de Deus, nossa, olha só o comportamento dela naquele encontro. Olha a roupa que ela usa. Nossa, ela se diz uma mulher de Deus, cheia de fé. Olha, faz tempo que eu não vejo ela na igreja. Como é que tá a fé da Deraci? E esse julgamento não vem de fora, esse julgamento vem de dentro. E vocês provavelmente em algum momento já sentiram esse tipo de olhar. Gente, o julgamento cristão,
muitas vezes ele vem pelo olhar. Só que é um olhar que, olha, misericórdia dessas pessoas, um olhar de julgamento, um olhar de indiferença, um olhar que chega a dar assim, ó, um passinho para trás. Alguém já se sentiu e percebeu? A gente percebe. Quem tem olhos que vem dentro da própria congregação, dentro da própria igreja, as pessoas, elas te olham e elas dão um passinho para trás para poder te olhar melhor. Para poder te olhar melhor. Mas assim, ó, no nome de Jesus, nós não somos e nunca seremos essas pessoas. No nome de Jesus, esse perfil, ele não nos pertence. Então, eles construíram aquele altar por medo de serem esquecidos. E isso nos ensina algo muito prático. Nem todo movimento na vida de alguém pode ser julgado de fora. Nem todo movimento na vida de alguém pode ser julgado de fora. Porque existem decisões que nascem de um lugar de fé, de história com Deus, que nem sempre são visíveis para quem observa. E isso serve para que tu te posicione diante do comportamento e da fé do outro, mas para que tu saiba te posicionar diante do julgamento do outro também. Um conselho: te importa menos com o que as pessoas dizem a teu respeito e mais com o que Deus sabe a teu respeito. Dizer, falar a teu respeito é diferente de saber a teu respeito. Se o que sabe a teu respeito não te julga, por que tu permite o dedinho apontado de pessoas que nem fazem parte do teu convívio, ou se fazem por motivos errados? Te preocupa com quem sabe a teu respeito, que é Deus. Ele conhece o teu coração, ele sabe o altar que pertence a ele dentro de ti. Ele sabe que o teu posicionamento é sobre ele e não é sobre o mundo. Mas vocês vão ser atacadas, vocês vão ser julgadas. Vocês vão ser julgadas se ninguém encontrar nada peculiar para te julgar hoje. Eles vão catar lá no teu passado. Quem tu era lá em 1900 e alguma coisa. Por quê? Porque isto é ataque. Porque isto quer te dizer que tu não é tão digna assim. Que Deus não te honra tanto assim. Tem certeza, sim, Regina? Tem certeza, sim, Eva, que Deus é tão bom e tão... Ele te honra tanto assim. Olha só, tu nem é tão digna assim. Vamos combinar. As pessoas, elas têm essa maldade. Elas têm essa maldade. Se não na fala, no olhar. Se não no olhar, no posicionamento, na fala corpórea, digamos assim. E nós precisamos ser firmes como o povo de Gade e de Ruben, que levantou aquele altar. Que essa manhã tu consiga levantar o altar de Deus na tua vida, no teu coração, na tua fé. E dane-se quem te julgar. Dane-se, eles vão te julgar igual. Com altar para Deus, sem altar para Deus, eles vão te julgar igual. O que é o altar para Deus que nós consideramos hoje? O teu posicionamento. O teu posicionamento. O posicionamento não é impor para o outro a tua fé. Não é impor para o outro o nosso Deus. Não. O posicionamento é o outro não ter dúvida do teu Deus. Tu não vai impor nada para ele. Tu não vai impor o teu Deus, a tua fé para ninguém. Tu não vai ser aquele crente chato. Tu não vai. Mas não pode sobrar nenhuma dúvida para o outro de quem é o teu Deus. Do teu posicionamento, daquilo que não serve mais para a tua vida. É o teu posicionamento que diz o Deus que tu serve. É o sim que é sim, é o não que é não. O talvez, o quem sabe, não te posiciona na fé. O talvez, o quem sabe, para agradar o outro, ou o medo de ser julgado pelo outro, não te posiciona na fé. Tu tá escondendo o altar da tua fé. Tu tá,
Agora tu... Cláudia, agora tu tá indo na igreja, agora tu tá... te virou crente. Olha, eu estou buscando a minha fé em Deus. Não pegue como é que eu vou dizer? Essas palavras pejorativas das pessoas. Eu estou buscando a Deus, estou encontrando Deus na minha fé e te aconselho a fazer o mesmo. Te aconselho. Vamos fazer tal circunstância, ou às vezes num assunto, fofoca, falando da vida do outro e tu tá ali, tu pode simplesmente te retirar. Tu não precisa julgar fulano, olha só, Deus não gosta que que a gente fique julgando, porque ciclano, porque... Simplesmente te posiciona. Tu tá naquele ambiente onde existe uma fofoca, onde estão falando mal de alguém, tu simplesmente te posiciona. Tu não precisa virar uma pregação, um debate, uma disputa com a pessoa. Tu simplesmente sai daquele lugar. Aline, por que tu saiu daqui? Não, eu deixei vocês conversar. É um assunto que eu não compartilho mais. Ponto. Encerrou. O teu posicionamento é altar. O teu posicionamento é testemunha do mundo de quem tu é. O teu posicionamento é a respeito da tua fé, daquilo que tu acredita. E não existe meio posicionamento, ou se está de um lado ou se está do outro. O muro não é posicionamento. E o Senhor te chama a se posicionar. Se posicionar, lembrando, não é impor para o outro a tua fé, não é impor para o outro nosso Deus. Se posicionar é simplesmente o outro não ter dúvida de quem é o teu Deus, pelo teu posicionamento. Entende? Não é sobre impor, é sobre o outro não ter dúvida de quem é o Deus que tu serve, de quem é o Jesus que tu serve, de quem é, para onde está indo a tua fé. Quais são, da onde vêm as promessas que te sustentam? É sobre isso, é sobre posicionamento. E esse povo de Gad e de Ruben, essas tribos, o que eles fizeram quando eles levantaram esse altar? Eles se posicionaram. Eles se posicionaram. Então, nós não queremos ser esquecidos pelo Deus de vocês. Nós queremos reverenciar, nós queremos expressar a nossa fé. Nós queremos expressar a nossa fé. Só que antes das pessoas do povo de Israel entender isso, o que aconteceu? Eles foram julgados. Então, te prepara que tu vai ser julgada. Até que as pessoas cansem ou encontrem uma novidade melhor para falar, tu vai ser julgada. E que bom que tu está sendo julgada. Por quê? Sinal que tu está te posicionando. Sinal que tu não está deixando dúvidas de quem tu é. Então, seguimos aqui, ó. Nem todo movimento... Nem todo movimento na vida de alguém pode ser julgado de fora, porque existem decisões que nascem de um lugar de fé, de história com Deus, que nem sempre são visíveis para quem observa. E por isso, o julgamento precipitado se torna um risco real até dentro do próprio povo de Deus, até dentro da própria igreja. Mas essa história também nos faz, agora aqui, ó, um alerta importante. O testemunho pode ser um altar, ou pode ser um altar, ou pode se tornar um desvio. Vamos prestar atenção aqui, ó, um sinal de alerta. Porque existe uma linha muito sutil entre levantar algo para lembrar quem Deus é e levantar algo para afirmar quem nós somos. Isso também pode acontecer, e isso é muito sutil. Quando o testemunho é verdadeiro, ele aponta para Deus. Quando ele se perde, ele começa a buscar validação. Gente, isso aqui é muito importante. O testemunho que sai da nossa boca é para a glória de Deus. Quando o testemunho que sai da nossa boca busca validação, aí a coisa ela já distorce. Então, assim, ó, clareza, nós não precisamos provar nada para ninguém. Tu não precisa, aqui, ó, muito importante, uma chave. Tu não precisa convencer ninguém da tua fé.
Tu não precisa convencer ninguém das promessas que Deus tem para tua vida. Tu não precisa convencer ninguém que Deus fez um milagre na tua vida. Porque muitas vezes isso se torna até um desentendimento. Ou um estresse, porque tu quer ser validado, tu quer provar para o outro a tua fé, tu quer provar para o outro o que Deus pode fazer. Tu não precisa. Deus está te dizendo, nesse momento, não busca validação no mundo. O testemunho que sai da tua boca, da tua fé, dos milagres, das promessas de Deus para a tua vida, que é um altar para Deus, que é uma forma de glorificar para Deus, não precisam de validação do mundo. O que isso significa? Tu não precisa convencer nada, ninguém, de nada. Não precisa justificar, né? Como se diz, não precisa dar moral. Não dá moral para quem, na verdade, não quer ser convencido. Ele quer te tirar a paz. Ele quer te confrontar. Ele não quer ser convencido. Ele não quer que tu convença ele das promessas de Deus na tua vida, do que Deus fez na tua vida, da fé do Deus que tu honra. Não, ele quer te confrontar, ele quer tirar a tua paz. E aí tu entra no jogo e aquilo que deveria ser um testemunho vira uma busca maluca por validação e vira um estresse. Faz sentido para vocês isso que eu estou falando aqui? Ou eu estou destoando? Faz sentido ou não faz, gente? Vamos combinar que isso faz muito sentido. Por isso, o ponto central não está no que foi construído, mas na intenção que sustenta aquilo. Qual é, agora outra chave, qual é a intenção que tu tem quando tu testemunha aquilo que Deus fez na tua vida? Qual é a intenção que tu tem quando tu fala de Deus para outras pessoas? Em nenhum momento pode ser validação, em nenhum momento pode ser buscar a aprovação do outro. Busca, testemunha, se posiciona, mas com a clareza que não é para o mundo, é para Deus. Se o outro se interessar, tiver sede, querer saber, glória a Deus, entrega para ele, fala mais para ele. Mas tu não precisa convencer o outro de nada, porque não é tu que convence, é o Espírito Santo que convence. Então não entra em jogo, não entra em disputas de razão desnecessárias, que talvez ainda vão te questionar, fazer com que tu questione o quanto que tu é digna de receber o que Deus tem para tua vida. Não entra nesses loopings de disputa de razão do mundo, porque isso é uma arma para testar a tua fé, é uma arma para te fazer questionar da experiência com Deus que tu tá tendo, se a experiência que tu tá tendo com Deus realmente é real. Talvez você já tenha sido mal interpretada. Talvez aquilo que você vive com Deus não tenha sido compreendido por outros. E tudo bem, nem sempre vão entender. Mas a pergunta que realmente importa é simples e direta. Esse altar que você está levantando, está apontando para Deus ou está tentando provar algo sobre você? A nossa fé não é sobre provar algo. A gente não tem que provar nada para ninguém. A gente não tem que convencer o mundo de nada. A gente tem que simplesmente se posicionar. Não esperando o que o mundo pensa a teu respeito, mas o que Deus sabe sobre ti. Olha a diferença. Nós, para termos uma fé firmada, que honra a Deus, para de te preocupar com o que o mundo pensa de ti e foca naquilo que Deus sabe de ti. O que o mundo pensa de ti fala muito mais sobre ele do que sobre ti. O que Deus sabe a teu respeito é incontestável. O que Deus sabe a teu respeito é a verdade a teu respeito. Então isso tu deve te preocupar. Não com o que os outros pensam, dizem, acham de ti. É o que Deus sabe. Sabe o que o mundo sabe o que o mundo sabe a teu respeito? Nada. Muito pouco.
Sabe por que que é nada ou muito pouco? Ah, Aline, mas eu sou autêntica. Não é a respeito de tu ser autêntica. É a respeito que o outro te vê através da própria dor dele. O outro te julga através das feridas que ele carrega. Então a imagem que ele tem a teu respeito, ela é distorcida proporcionalmente à dor que o outro carrega. Se eu carrego feridas de injustiça, eu vou te olhar com a intenção de te julgar. Se eu carrego feridas de rejeição, eu vou olhar rejeitando aquilo que tu representa. Então o mundo, ele sempre vai fazer um mau julgamento de ti. Quem é o mundo que nós estamos falando? As pessoas. Porque elas vão olhar para ti a partir das feridas que elas carregam. E elas vão distorcer. E tu vai ser mal interpretada. E tu vai ser julgada. E tá tudo bem. Isso faz parte. Não luta contra, não resiste. Entende que isso faz parte. E o que importa não é o que eles pensam a teu respeito. É o que Deus sabe sobre ti. Isso sim tu deve te preocupar. O que Deus sabe sobre ti. Porque no final, o valor do testemunho não está na forma, está no destino para onde ele aponta. Olha que forte isso aqui. Qual o destino que a tua fé aponta? Qual o destino que as tuas escolhas, que o teu comportamento, que os teus pensamentos apontam? O teu destino é Deus? O teu destino é Jesus? Tá tudo certo. Precisa ser perfeita? Nunca seremos. Mas todos os dias a gente busca ser melhor um pouquinho para Cristo e não para o mundo. Quando nós falamos em Jesus, né, da passagem, já vamos concluir aqui, mas esse final é bem importante, fica aqui. Quando nós falamos da nossa passagem, da passagem de Cristo, de Jesus na Terra, ele viveu 33 anos na Terra, sendo que os últimos 3 anos foram de real ministério e cumprindo, né, aquilo que, de uma forma mais intensa, aquilo que Deus esperava dele, de Jesus. Aí vamos fazer uma reflexão breve aqui. Jesus, ele tinha um objetivo, uma meta que levar, né, através do ato da crucificação, os nossos pecados, nos dar a redenção, poder nos tornarmos filhas verdadeiras de Deus, nos aproximar de Deus. Ele tinha esse objetivo claro. O que os apóstolos ali esperavam dele? Que ele derrotasse o governo romano, que ele enfrentasse os políticos, que ele mostrasse o poder dele. O que as pessoas esperavam dele ao redor? Mais milagres, Jesus, mais um milagre aqui. Jesus ressuscita alguém lá. Jesus. Se Jesus tivesse dado ouvidos ao que os apóstolos esperavam dele, ao que o povo ao redor esperava dele, aquilo tudo que ele tinha que fazer e não priorizasse a vontade de Deus, a história dele não teria se cumprido como se cumpriu, porque ele estaria preocupado em satisfazer o povo que queria mais curas, mais milagres, mais testemunhos. Ele estaria interessado em satisfazer os apóstolos. Derrota esse povo romano, esse governo romano. Mas ele disse assim, tudo certo, o desejo de vocês, ele se justifica, mas a minha prioridade é fazer a vontade de Deus na minha vida. E a vontade de Deus na minha vida, o propósito pelo qual eu estou aqui, Jesus falando, não é derrotar o povo, o governo romano, e nem é ficar aqui até o fim só operando milagres e maravilhas. E não, eu tenho algo maior, que é a redenção, que é a cruz, que é o sacrifício na cruz. Às vezes a gente se perde do nosso verdadeiro propósito, daquilo que Deus realmente espera de nós para fazer a vontade do outro, o que o outro acha que tu deve, o que o outro acha que é prioridade na tua vida. Só Deus é prioridade na tua vida e a vontade dele é prioridade na tua vida. Tenha clareza disso. Quando nós temos clareza de quem nós servimos, o porquê nós servimos, o nosso propósito,
Poderia fazer mais coisas, Margarete? Poderia fazer mais coisas, Josi? Poderia. Poderia ajudar mais pessoas com outras situações? Poderia. Mas não é isso que Deus te pede. Deus tem algo claro para ti, algo reto para ti. Aline, mas eu não tenho clareza do que Deus quer de mim. Bom, nesse caso, segunda, terça, quarta e quinta, nós vamos ter uma imersão que vai te fazer não ter dúvida do teu propósito. Se tu é aquela pessoa que hoje assim, tá bom, Senhor, eu entendi, só que eu não entendi o principal. Qual é o meu propósito nesse mundo? Para que tu me criou? Se essa pergunta, duas perguntas, para que eu fui criada? Minha vida não pode ser só isso. Minha vida não pode ser sempre a mesma coisa. Se tu tem esses pensamentos de qual é o teu propósito, que a tua vida não pode ser só isso, que as coisas elas precisam, Deus tem algo maior e melhor na tua vida que tu ainda não conseguiu ver, faz parte da nossa imersão. Segunda, terça, quarta e quinta, são 4 dias de imersão, vai ser às 19 horas, não deixa de participar. Entra atrasada, vai ficar gravado para ti assistir meia hora, se tu perdeu depois, vai poder ver, te permite. Se tu escutou o chamado, se tu te identificou com o que nós conversamos aqui, se tu precisa de posicionamento, mas para te posicionar tu precisa compreender e ter clareza do propósito que Deus tem para a tua vida, faça parte dessa imersão. A dona Emma Sosterboff, que entrou agora no finalzinho, mas ela já se inscreveu para a nossa imersão. É muito bem-vinda, dona Emma. Dona Emma, já tive a alegria de atendê-la e eu fiquei sabendo, um passarinho me contou que ela fez a sua inscrição e saiba que és muito bem-vinda. Começamos segunda-feira.